Olá, meu nome é Silvia, eu sou professora de Cálculo Diferencial Integral e falarei sobre sequências infinitas e como visualizar graficamente essas sequências no aplicativo gráfico denominado GnuPlot. Esse trabalho não tem o intuito de apresentar definições formais conforme visto nos livros, apenas ilustrar alguns conceitos relacionados de maneira com motivação, proporcionar ao aluno uma visualização gráfica da teoria de sequências infinitas para sua melhor compreensão. Serão apresentados alguns exemplos de sequências infinitas em uma abordagem prática através de um programa gerador de gráficos denominado GnuPlot, que pode ser baixado em www.gnuplot.info. Inicialmente vai ser feita uma breve introdução desses comandos que serão utilizados, em seguida os comandos associados a cada tipo de gráfico. O GnuPlot tem uma série de comandos, eis aqui alguns específicos utilizados nesse trabalho, como por exemplo setKey, unsetKey para inserir e retirar a legenda, alguns comandos relacionados a operações matemáticas, como calcular a raiz quadrada de seno e cosseno, o comando para estabelecer número de pontos para o gráfico 2D, setSample, quantos pontos a gente quer que seja exibido, comando plot, que é um dos mais utilizados para visualizar as funções bidimensionalmente em 2D, comando reset, se quiser limpar as configurações ativadas antes de gerar outras, setXTicks e YTicks, setYTicks para definir o incremento em X e em Y, setXRange, YRange para inserir o domínio no eixo X e no eixo Y, setXLabel, setYLabel para inserir um título no eixo X e Y, setTerminalIn, você pode estabelecer o terminal para vários tipos. No caso, a gente ajusta a saída para uma janela do Windows com esse comando. setKeyFont para definir a fonte que vai ser a legenda, se for Arial, Times New Roman, etc. setGrid, unsetGrid, se quiser ativar ou desativar a grade na exibição do gráfico. Rep, para redesenhar o gráfico, o último comando fornecido. Teste, se quiser apresentar um gráfico com várias cores diferentes. Então, apresenta as cores e os formatos dessas entidades pontuais. setZeroAxis, para inserir os dois eixos cartesianos. E setTitle, para acrescentar o título de gráfico. Então, a sequência de alguns desses comandos que nos fornecerão o gráfico que queremos exibir. Definição de sequência. Uma sequência é uma sucessão de elementos dispostos em uma ordem definida. Ela é infinita, ordenada, discreta, para valores de n maiores ou iguais a 1, 2, 3 valores inteiros, e expressa como uma função. Então, por exemplo, temos a função f de x é igual a 3 elevado a x. Então, no caso de uma sequência, seria o f de n, que é igual a 3 elevado a n, porque é apenas definida para valores de n maiores ou iguais a 1. Então, ali estão listados os comandos. Primeiro, todas as sequências começarão com esse comando reset, para resetar as definições previamente estabelecidas. setTerminalIn, para estabelecer o terminal para Windows. E logo após o primeiro comando ali, f de x é igual a 3x vezes x, que seria 3 elevado a x. Então, se a gente quiser elevar um número uma base a um expoente, eu tenho minha base que é 3, e meu expoente que é x, então 3 elevado a x seria 3, 2 asteriscos e o x. setSamples 10, que eu vou querer que o meu gráfico exiba 10 amostras. setGrid, como a gente está vendo, tem a grade. A fonte, que vai ser estabelecida como Verdana, tamanho 22. setXRange, variando de 1 a 10, a faixa do x. E a faixa do y de 1 a 300, dado por setYRange. setYTicks, 0, 20, 300, significa que ele vai de 0 a 300 com passos de 20. Fonte Verdana, tamanho 18. setXTicks, 1,1,6, significa que ele vai de 1 ao 6 com incrementos de 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a mesma fonte. setXLabel, qual o label que eu quero aparecer no meu eixo X, que no caso vai ser o N.
meu set y label, qual é o label que eu quero aparecer no meu eixo do y, que no caso é f de n, entre aspas, e também a fonte. E vou plotar o gráfico chamando plot f de x, que é a função definida anteriormente, só que eu quero que seja exibida como f de n igual a 3, elevado a n, já que é uma sequência definida apenas para valores discretos. With points, que são essas cruzinhas. Então, você pode apresentar como cruzinha, como círculo, tudo dependendo daquele comando teste que mostra como a gente quer exibir o gráfico. E o wrap, ele vai então mostrar novamente de maneira correta esse gráfico. Então, como podemos ver, a gente tem para essa função, então, por exemplo, n é igual a 1, 3 elevado a 1 é 3, f de n é 3, n é igual a 2, temos 3 elevado a 2, que é 9, e assim sucessivamente. N é igual a 3, temos ali o ponto para n é igual a 3, em f de n vai ser 3 elevado a 3. Se vezes 3, 9, vezes 3, 27, conforme podemos especificar aí. Então, é claro que a gente pode exibir esse gráfico de várias maneiras diferentes. Eu posso querer colocar mais amostras, então eu altero ali de 7 samples 10 para algum outro valor. Eu posso querer exibir mais valores no meu eixo X, incrementos diferentes, tudo de acordo com os parâmetros que eu estou fornecendo. Então, a gente consegue visualizar como fica esse gráfico para esses parâmetros específicos. Como exemplo, para comparar função discreta de função contínua. A sequência é função discreta, dados para valores de n inteiros maiores ou iguais a 1. Por exemplo, f de n é igual a 1 sobre 4 n ao quadrado menos 1. O equivalente de função contínua, f de x, 1 sobre 4 x ao quadrado menos 1 para todo x maior ou igual a 1. No gráfico, eu estou exibindo tanto uma linha com essa função contínua e os pontos relacionados à função discreta e os parâmetros relacionados. Eu dou a minha função f de x, conforme está ali, utilizando a formatação correta do GNUplot, f de x igual a 1.0 dividido por 4.0, para ele fazer uma divisão em real, que se eu colocar 1 sobre 4, ele vai dar 0.25 e vai obter sua parte inteira, então daria sempre 0. Então, colocando o ponto 0 no número, eu garanto que eu vou ter uma divisão de valores reais. Vezes x ao quadrado, que seria representado por x, 2 asterisco 2, tudo entre parênteses, para não ter confusão e fazer o cálculo errado, menos 1.0. Então, estabeleci meu f de x, 7 samples, 40 amostras, todas as fontes associadas, os comandos relacionados, 7x range variando de 1 a 40, o x-ticks com incrementos de 2, o label, sempre x-label eu associando como n, e y-label como f de n. Então, primeiro eu peço para traçar o gráfico, plot f de x with lines 3. Então, vou traçar essa função com linhas e com a cor especificada 3, que seria a cor azul. Quando eu rodo aqui o teste, aparece para mim a cor azul, relacionada ao número 3. E eu quero exibir também a minha sequência, minha função discreta. Então, rep, eu peço para rodar novamente o plot, só que agora, então, vai plotar a função meu f de x, com as linhas, que já foi estabelecido anteriormente, e vou plotar a minha sequência. Então, rep para plotar novamente o gráfico, e a minha função f de x, estabelecida como f de n, né, para aparecer como f de n, que é a minha função discreta, with points 1. Então, com pontos 1, a minha sequência, então, vai ser apresentada com pontos 1. 1 é na cor, 1 relacionado à cor vermelha, então podemos aí ver a relação entre uma função discreta e a função contínua. Né? Lembrando que a função contínua são para todos os valores reais maiores ou iguais a 1, e a função discreta é apenas para os valores inteiros de n, maiores ou iguais a 1 também. Disse que uma sequência é convergente quando ela converge para o limite. Então, dado uma sequência A de n, o seu termo geral A de n, tomando o seu limite com n tendendo ao infinito, vai ser igual a L, ou A de n tende a L quando n tende ao infinito. Ou seja, para n suficientemente grande,
o limite de cada termo A de N vai tender ao valor L no máximo, não passará desse valor. Temos o exemplo aqui, A de N igual a N sobre N mais 1. Lá no guia no plot, colocamos f de x é igual a x sobre x mais 1. Estabelecemos o número de amostra, todas as fontes associadas. X-range, 7x-range de 1 a 25. Y-range variando de 0,5 a 1,2. O x-ticks variando de 1 a 20, com incrementos de 1. O x-label N, y-label F de N, como sempre. Set grid para estabelecer a grade. E vamos contar a função f de x em termos de f de n para ficar coerente com a definição de sequência. Essa sequência, então, with points, com pontos. E também vamos plotar só para mostrar que ela vai tender que essa sequência especificamente, ela vai tender para 1, que ela tem por limite 1, convergindo para esse valor, e mostrar esse valor de convergência with lines 3. Então, a gente percebe que a sequência ela vai crescendo e para valores suficientemente n de grandes, ela nunca ultrapassará esse valor de 1. Então, novamente, a gente pode mostrar esse gráfico para valores diferentes de n, verificando, podendo verificar mais claramente essa tendência ao valor 1. Né? Podemos especificar até n igual a 1000, 2000, o que a gente quiser especificar. Um outro exemplo de sequência convergente, dado por A de n igual a 2 mais menos 1 sobre 2 elevado a n, que tem por limite 2, porque se tomarmos como limite dessa sequência, teremos o limite de 2 com n tendendo ao infinito, que é igual a 2, mais o limite de menos 1 sobre 2 elevado a n, de acordo com a propriedade de limite, se o módulo do A de n, no caso, essa segunda parte dada por menos 1 sobre 2, então 1 sobre 2, for menor que 1, significa que essa sequência converge para 0. Então, temos o limite dado por 2 mais 0, que é igual a 2, sequência convergindo para 2, e a visualização gráfica fornecida pelos comandos do guia no plot. Então, por exemplo, a n igual a 1, a gente tem o valor 2 menos 1 sobre 2, 2 menos meio, que é um valor positivo. Para n é igual a 2, teremos 2 mais menos 1 sobre 2 elevado a 2, valor positivo também. Para n igual a 3, teremos 2 menos 1 sobre 2 elevado a 3. Para n igual a 4, 2 mais 1 sobre 2 elevado a 4, daí sucessivamente, verificando o comportamento do gráfico. Novamente, plotamos a função, o f de n, lá embaixo, with points, e 2 with lines, só para mostrar que ela vai convergir para 2 com with lines 3, mostrando aquela linha azul ali no meio. Nesse caso, estabelecemos amostras, 20 amostras, o x variando incrementos de 1 a 1, apenas de 1 a 16, e a faixa do y também em todos os comandos associados. Uma sequência divergente, ao contrário da convergente, uma sequência que não converge para o limite, ou seja, o limite do A de n, termo geral A de n, para n suficientemente grande, n tendendo ao infinito é igual a infinito, ou então esse limite vai ser igual a menos infinito. É uma observação importante aqui no plot, as funções a gente sempre tem que, como a gente viu até agora, tem que ser estabelecidas em termos de x e não em termos de outras variáveis. Por isso que depois eu peço para mostrar como a função em termos de n. Então, eu dou que f de x é igual a 5x elevado a 2 dividido por 3x mais 1. Que seria o nosso f de n igual a 5n ao quadrado sobre 3 de n mais 1. Se fizermos o limite, conforme aprendemos através dos livros, verificamos que esse limite vai dar infinito, por exemplo, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por n ao quadrado, ficaremos com o limite de 5 sobre 3 dividido por n mais 1 sobre n ao quadrado, com n tendendo ao infinito em todos os casos, e obteremos o limite igual a infinito, ou seja, essa função não converge, não tende a um valor para n, quando n tende ao infinito. Aqui estabelecendo a amostra, 24 amostras, com os x-ticks variando de 1 a 20, com incrementos de 1, os labels, e pedimos para plotar a função
plot de 1 a 24, f de x, with points 3, e ali está a exibição da função. Com valores, aumentando o valor de n, o f de n vai tendendo ao infinito. Um exemplo conhecido de sequência divergente é a sequência menos 1 elevado a n, onde os termos oscilam entre menos 1 e 1. Ou seja, para valores ímpares de n, temos termos negativos, e para valores pares de n, temos termos positivos. Então, estabelecemos ali f de x igual a menos 1 elevado a x, 25 amostras, a faixa de x e a faixa de y, o y-tix, o x-tix, e x-label e o y-label, e plotamos o f de x para ser exibido como f de n igual a menos 1 elevado a n, with points. Temos agora o que chamamos de sequência crescente, onde os termos subsequentes são sempre superiores aos termos anteriores. É conhecida também como sequência monótona, ou seja, a de n menor que a índice n mais 1 para todos os valores inteiros positivos n. Essa é dada pela sequência raiz de n menos 3, com n igual a 3 a infinito. Então, o valor inferior de n é igual a 3, porque se fosse n é igual a 1, daria valor de raiz negativo, que é valor inválido. Então, começando com 3 infinito, o primeiro valor ser raiz de 0, o segundo raiz de 4 menos 3, que é o raiz de 1, o terceiro raiz de 5 menos 3, que é a raiz de 2, e assim sucessivamente. A função que usamos aqui no plot é o sqrt, de square root. Então, colocamos ali f de x igual a sqrt de x menos 3 e todos os comandos necessários para ser gerado esse gráfico. Então, a gente verifica que todos os termos, com n tendendo ao infinito, vai sempre crescer, sempre o valor do índice n mais 1 vai ser maior que o índice anterior n. Já a sequência decrescente, como o próprio nome diz, os termos subsequentes estão sempre inferiores aos anteriores, também denominada sequência monótona, onde a índice n é maior que a índice n mais 1, ou seja, cada termo posterior é menor que o termo anterior, para todos os valores inteiros positivos de n. Essa sequência é dada por 2n mais 1, dividido por 3n mais 2, após os comandos aqui no plot, podemos verificar como ela fica graficamente. A gente pode observar, até se depois colocar os mesmos comandos, só com valores maiores de n, que ela vai tender para um valor específico, né, que se colocarmos, se fizermos o limite dessa sequência, dessa função, então temos f de n, vai ser 2 de n mais 1 sobre 3 de n menos 2, que ela vai tender para 2 sobre 3. Então, ela é uma sequência decrescente, mas que converge para o valor, nesse caso, 2 dividido por 3. As sequências crescentes e decrescentes são conhecidas como sequências monótonas ou sequências monotônicas, ou seja, a sequência não monótona é aquela que não é nem crescente e nem decrescente. Por exemplo, temos um f de n igual a seno de n π sobre 2, que ela fica oscilando, né? O ciclo se repete entre 0, menos 1 e 0, porque para n é igual a 1, teremos o seno de π sobre 2, que é 1, para n igual a 2, teremos de seno de π, que é 0, n igual a 3, 3π sobre 2, que é menos 1, n igual a 4, 4π sobre 2, que é 2π, que é igual a 0, n igual a 5, 5π sobre 2, que é igual a 1, e assim sucessivamente. Então, ali no plot, colocamos o f de x, temos a função sim, entre parênteses, x vezes π dividido por 2, já existe uma constante denominada π, então a gente não precisa estabelecer o valor de π, que ela já existe, essa constante. Estabelecemos o número de amostras, todos os comandos que queremos. Nessa apresentação agora a gente colocou um título para ficar mais completo, então set title, o valor do título, np sobre 2, estabelecemos a fonte, o tamanho que queremos, e plotamos with point set. Se a gente vê agora, não tem mais a cruzinha, agora virou círculo, porque, novamente, naquele comando teste tem várias cores e representações de como queremos mostrar esses pontos. Então, set são os círculos esverdeados. Então, vemos aí a representação oscilatória ali do seno de nπ sobre 2, ou seja, nunca vai tender a um valor,
e fica sempre oscilando, né? O ciclo sempre se repetindo nesses 4 valores. Então, podemos dizer que ela é uma sequência não monótona, nem cresce, nem decresce. Temos o que chamamos de sequência limitada superiormente, ou seja, ela possui um limite superior, é uma sequência, exemplo de sequência crescente e convergente, ou seja, se uma sequência crescente ela tem um limite superior, a gente diz que ela é uma sequência convergente, ou seja, possui uma cota superior. Temos um f de n dado por 2n mais 1 sobre 3n mais 2, então lá no plot, f de x vai ser igual a 2 asterisco x mais 1 dividido por 3 asterisco x mais 2, lembrando colocar tudo entre parênteses para fazer a divisão correta. Então, fazendo o limite dessa função, verificamos que o limite para n tendendo ao infinito é igual a 2 sobre 3. Então, a gente está plotando de 1 a 24 a faixa de x. Ou a gente estabelece aquele 7x range, colocando 1 a 24, 7y range de 0,5 a 0,7, ou a gente pode especificar diretamente no comando plot, como a gente está fazendo aqui. Então, plot nessas faixas, f de x, with points 3, rep 0,67 with lines, que eu quero mostrar o 2 dividido por 3, que é 0,666, arredondando para 0,67, com 2 casas decimais, que ele vai atingir aquele limite, nunca vai, o limite dessa função vai ser igual a 2 sobre 3, nunca será após esse valor. Então, temos aí a sequência e essa cota superior representada graficamente. E a sequência limitada inferiormente, obviamente, possui uma cota inferior, ou seja, uma sequência decrescente que possui um limite inferior, a gente diz que é uma sequência convergente, né, que é a sequência decrescente, e limitada inferiormente. Por exemplo, uma função em n, f de n dado por 5 elevado a n sobre 3 elevado a n vezes n fatorial. Como é que a gente representa lá no plot? F de x é igual a 5 elevado a x, né, seria 5, 2 asterisco x, dividido por 3 elevado a x, que é 3, 2 asterisco x, tudo entre parênteses ali, para fazer a divisão correta, vezes, lembrando que os valores de x no plot são todos os valores reais. Então, e o fatorial é só o valor inteiro. Então, colocamos int, uma função int, entre parênteses x, dizendo que esse valor de x são valores inteiros, né, que são valores inteiros que são aceitos em sequência, e o fatorial, que existe também lá no plot. Estabelecendo todas as amostras, todos os comandos necessários, e colocamos um título ali pela função setTitle, pelo comando setTitle, sequência decrescente e limitada inferiormente, exibimos o título na fonte Arial, tamanho 18, e plotamos a função f de x with points 3. Então, agora a gente vê a representação, agora com essas meio que estrelinhas azuis, e representado por esse valor 3 aí nos pontos. Então, temos a função, temos uma sequência decrescente, com limite inferior, convergindo para 0. E a sequência é dita limitada quando ela tem um limite superior e um limite inferior. Por exemplo, f de n dado por menos 1 elevado a n, vezes 2 de n dividido por 3 de n mais 1, onde valores ímpares de n nos fornecerão valores negativos e valores pares de n nos fornecerão valores positivos. Né? Então, temos o limite superior dado por 2 dividido por 3 e o limite inferior dado por menos 2 dividido por 3. Colocando ali a função aqui no plot, vai ser igual a menos 1, 2 asterisco x, né, elevado a menos 1 elevado, dizendo que menos 1 elevado a x, vezes 2 vezes x, dividido por 3 vezes x mais 1, estabelecendo 12 amostras, todas as fontes e tamanhos necessários, x-tix de 1 em 1 até o 8, x-label, o y-label, um título denominado sequência limitada, qual é a fonte do título, unset aqui, para não exibir a legenda, unset grid, nesse caso não quero estabelecer a grade, então eu coloco unset grid, set 0x, a gente está vendo que tem um eixo 0 lá representado,
e plotando diretamente o intervalo de x de 1 a 2, o intervalo de y de menos 5 a 5, essa função estabelecida f de x, with points 3, aí eu reploto essa função agora com a informação de 0,6 with lines, que eu quero representar graficamente meu limite superior, e reploto essa função com limite inferior, menos 0,6 with lines, para também estar representado graficamente. Esta, então, de acordo com a teoria que a gente viu, é uma sequência não monótona, porque ela não tem comportamento nem crescente nem decrescente, e, portanto, ela é uma sequência divergente. Um outro exemplo de sequência limitada é a sequência não monótona, limitada e convergente, dada pela função seno de nπ sobre 4 dividindo por n, onde para n suficientemente grande, teremos essa função tendendo a ir para zero. Então, a gente tem no numerador um seno de nπ sobre 4, inicialmente. Então, seno de n é igual a 1, eu vou ter seno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, n igual a 2, seno de π sobre 2, que é 1, n igual a 3, seno de 3π sobre 4, que é menos raiz de 2, n igual a 4, vai ficar seno de π é igual a 0 e vai se repetindo. Aí n igual a 5, seno de nπ sobre 5 vai ser menos raiz de 2 sobre 2, e por aí, e seguindo, vai sempre continuar um caráter oscilatório, essa função de seno. Só que agora está dividido pelo n. Então, se não tivesse esse denominador, a gente teria o seno de nπ sobre 4, que tal como aquele seno que a gente viu, vai se repetir o mesmo conjunto de valores, e ela teria um limite superior, um limite inferior, assim, não continuaria e não convergeria para nenhum valor. Só que nesse caso ele está dividido por n. Então, a gente está aumentando, a gente quer verificar para valor suficientemente grandes de n, esse n aumentando, então, vai tendendo a zero, ou seja, essa é uma característica de uma função convergente, porque de acordo com o teorema do confronto, né, se temos três sequências, A de n, B de n e C de n. E se o limite do A de n com n tendendo a infinito foi igual ao limite de C de n com n tendendo a infinito, então significa que esse limite dessa sequência interna, né, seria o B de n com n tendendo a infinito, também tenderia ao mesmo valor. Então, nesse caso, se fizermos um A de n igual a menos 1 sobre n e o C de n igual a 1 sobre n, veremos que esse limite tende a zero, logo o limite dessa função também tende a zero, como a gente vê na teoria, só como aqui a gente quer ver o aspecto prático, a gente consegue ver através dessa representação, usando a função seno, f de x é igual a sim, que é a função seno do plot, entre parênteses, xπ dividido por 4, lembrando que π é aquela constante já definida, tudo entre parênteses para fazer o cálculo desses valores do seno só em cima desses valores e depois dividido por cada valor de x. Estabeleci aqui 50 amostras com x ticks de 1 a 15, variando de 3 em 3, então começando com 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 3, 16, só que como eu pedi até 15, então ele vai até o 13. O x-label, o y-label, estabeleci um título, sequência não monótona limitada e convergente. Então, não monótona, porque ela não é crescente nem decrescente, ela é limitada porque possui tanto o limite superior quanto inferior, que é o limite zero, e é convergente exatamente porque tende para esse valor, que é esse valor zero. Unset aqui, para eu não colocar a legenda, que eu não quero exibir, e peço para plotar o valor de x de 1 a 50, nesse caso, eu não estabeleci a faixa de y, ele que vai automaticamente colocando, de acordo com esses valores. Então, plot de 1 a 50, que é a faixa do eixo horizontal, with points 3. Rep, então, a gente verifica aí que a sequência começa com o valor de 0,7, que seria o seno de π sobre 4, que é o raiz de 2 sobre 2, arredondando ali, né, dividido por 1, e depois, para n igual a 2, seno de π sobre 2,
dividido por 2, que seria então o quê? Seno de π sobre 2, que é 1 dividido por 2, dá 0,5. Então, a gente pode fazer a análise colocando os valores de n e verificando essa representação gráfica coerente com, de acordo com cada valor de n e o f de n que é calculado. Então, esse daí é uma sequência limitada, não monótona e convergente, porque ela tem um limite, converge para um valor, nesse caso, um valor zero. Aqui constam as referências utilizadas para a confecção desse trabalho. Primeira, cálculo de geometria analítica do volume 2, do Sokovsky, cálculo volume 2 do Moonen Fowles, cálculo volume 2 do Stuart, James Stuart, e www.gnuplot.info, onde temos todas as informações, documentação, todos os tutoriais relacionados ao Gnuplot.